Artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Faço uso desse direito que me é concedido nesse momento para expressar aqui a minha opinião. Estamos vivendo uma situação triste no nosso país, uma situação alarmante, aonde essa pandemia que tem assombrado a nação. Nós, como pastores, diante da luta contra o coronavírus, o Covid-19, por uma questão de bom senso, nós temos organizado o nosso povo e temos restringido os nossos cultos para que não haja aglomeração de pessoas. Isso nós fazemos por uma questão de bom senso e por um exemplo de liderança. Os pastores do Brasil têm contribuído, realizando seus cultos online. Mas eu quero chamar aqui a tua atenção para o que está no artigo 5º da nossa Constituição, no parágrafo 6º. Observe comigo aqui o que está disposto. Parágrafo 6º. A lei de número 7.527, de 17 de setembro de 1986. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção dos locais de culto e a sua liturgia. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e garantido na forma da lei a proteção ao local do culto e à sua liturgia. Ou seja, nós, pastores, não somos obrigados a fechar as nossas igrejas. Nós estamos restringindo os nossos cultos, estamos organizando o nosso povo para que não haja aglomeração, por uma questão de consciência, por uma questão de bom senso, porque nós sabemos que nós todos estamos unidos em combate ao coronavírus, ao Covid-19, para a preservação da vida. Mas nós chegamos ao ponto que não podemos aceitar. É inaceitável a que ponto nós chegamos. Eu observei esses dias uma postagem de uma certa igreja evangélica lá no Piauí, aonde os policiais chegaram armados de fuzil, 3 irmãos realizando um culto na igreja, com o pastor da igreja fazendo uma live, um culto online, e eles foram impedidos de realizar o seu culto. A que ponto nós chegamos? Nós não podemos aglomerar pessoas, mas chegar ao ponto de não poder realizar nossos cultos, isso é inaceitável, porque a Constituição nos assegura esse direito. A liberdade de consciência, de crença, de pensamento, de culto, ela está em pé de igualdade em uma sociedade que se diz moderna, com os direitos essenciais do cidadão, direito do transporte, direito da educação, direito de segurança, direito de moradia, direito de liberdade de consciência, direito de culto, direito de expressão. Temos que compreender isso. Chegamos ao ponto, queridos, do cidadão, quando vê o carro da polícia, ao invés de se sentir seguro, ele fica com medo. Esses dias estamos aqui realizando um culto restritivo, orando ao Senhor, e o carro da polícia passou aqui na porta da igreja e os irmãos ficaram com medo. O cidadão, ao invés de se sentir seguro, ele se sente amedrontado quando vê o carro da polícia. Por quê? Porque muitos policiais estão impedindo os cultos nas igrejas, a oração, a adoração a Deus. Nós não podemos nos calar diante disso. Pastor, o senhor está revoltado? Pastor, o senhor está rebelde? Pastor, o senhor está se levantando contra as autoridades? Não, eu só quero entender uma coisa. Observe o que a Constituição fala no artigo 5º e o seu parágrafo de número 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do seu morador. Ninguém pode entrar na tua casa, nem na minha casa. Uma pessoa estranha não pode entrar na minha casa, nem na tua casa, se ele não for convidado. A não ser que seja pego em flagrante, cometendo algum delito. Qual é o delito que a igreja está fazendo? Em adorar a Deus, em convidar um irmão, 2 ou 3, obedecendo por uma questão de consciência as regras restritivas,
com a distância suficiente um do outro, realizando um culto online, orando pelo policial, orando pela nação, orando pela família, orando pelo Brasil, orando para que Deus tenha misericórdia, que Deus afaste de nós esse mal e saia de nossa terra. Nós não podemos aceitar. Já passou do ponto. Que país é esse? Que país é esse? Eu só quero entender por que o direito vale para o cidadão. Ninguém pode entrar na minha casa sem ser convidado. O policial não pode, sem uma ordem judicial, sem um mandato de prisão, invadir uma residência. E por que essa mesma lei não vale para as igrejas, para os cultos? Se a igreja se calar, as pedras clamarão. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir que os discípulos sejam substituídos pelas pedras. Lucas 19:40. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor não for conosco, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Igreja do Senhor, a batalha é espiritual. Há quem diga que esse vírus veio do inferno. Nós não sabemos a origem. Eu quero acreditar que esse vírus foi uma permissível de Deus. Mas coisas que eu tenho certeza que veio do inferno se chama corrupção. Se chama políticos malignos, corruptos, querendo se aproveitar da nação, da situação de pandemia, para se tornar um oportunista, para implantar as suas ideologias e as suas filosofias, abarganhando. O seu Deus é o seu próprio ventre. Eles não estão preocupados com o povo, eles estão preocupados com a sua reputação política. A igreja não pode se calar. A igreja é um agente transformador de Deus na terra e não pode se calar. Nós precisamos combater. Deus está no controle da nação. Você que está do outro lado, você que é advogado, que entende do assunto, se tem algum jornalista que entende do assunto, me corrija se eu estiver errado, me faça entender por que essa lei vale para o cidadão, que essa lei vale para a autoridade policial, não pode invadir uma residência sem um mandado judicial, e por que essa mesma lei não vale para as igrejas no Brasil. Se a Constituição não vale nada, então vamos rasgar a Constituição. Meu irmão, ninguém pode parar a igreja. Muitos já tentaram, mas a igreja ainda está de pé. Nós não podemos nos calar diante dessa situação. Chegou ao ponto extremo, inaceitável, que a misericórdia de Deus nos alcance, que a graça de Deus nos alcance, que Deus tenha compaixão da nossa vida, da nossa casa e da nossa família.